Olá a todos, quero lhes dar as boas-vindas à nossa primeira Masterclass de 2021 aqui na Conversion. As tendências de SEO para 2021 são nada mais, nada menos que 21 tendências e não são tendências exageradas. São 21 porque, de fato, o algoritmo do Google, as estratégias de SEO, as técnicas de SEO, elas estão evoluindo muito. É para que a gente consiga acompanhar todas elas, vamos precisar de bastante conteúdo. Mas se você assistir todo este conteúdo, com certeza você estará preparado para tudo que vai acontecer agora em 2021 e 2022 e pelos próximos anos, porque esse não é um conteúdo sobre futurologia, tentar adivinhar coisas que acontecerão, dar palpites aleatórios, não, pelo contrário. Esta Masterclass, este vídeo, é fruto de todo o trabalho que ao longo dos últimos 10 anos praticamente estamos desenvolvendo na Conversion, atendendo a médias e grandes empresas e lidando com grandes desafios, né? Sites que têm centenas de milhares, milhões de acessos orgânicos mensalmente. Então, se você quer estar preparado para tudo que está acontecendo nos mecanismos de busca, assista a essa Masterclass, pegue papel, caneta, anote, feche todas as outras abas, desligue as notificações do celular para que você consiga se dedicar integralmente a esse conteúdo que eu vou passar, pois é um conteúdo muito valioso e que nós, boa parte deles, aplicamos em nossos principais clientes e trazemos para você para ajudar a desenvolver a comunidade de SEO no Brasil, o mercado de SEO no Brasil, e que todos nós consigamos obter a melhor visibilidade, o melhor tráfego e principalmente as melhores vendas oriundas dessas estratégias de SEO. A dinâmica de hoje aqui, eu tenho essa tela, vou compartilhar com vocês, vou colocando algumas anotações aqui para a gente ir trocando algumas ideias, certo? Então, eu quero começar falando das tendências de SEO, e a primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a quantidade de atualizações. O algoritmo do Google. No último ano, nós tivemos praticamente a cada 2 ou 3 meses, no máximo, grandes atualizações no algoritmo do Google. Para você ter ideia, em dezembro, a gente teve um core update, que são mudanças mais drásticas, mais profundas no algoritmo do Google, né? O December Update. Você pode monitorar todos os updates a partir dessa ferramenta, dessa página, chamada SERP Volatility. É uma página que a gente acompanha dentro do site da Conversion. A gente tem uma ferramenta que ela monitora cerca de 1000 palavras-chave, se não me falha a memória, diariamente, e a gente vai medindo qual é a mudança de posicionamento delas. Então, sempre que há alguma atualização significativa, né, esse índice aqui de volatilidade, ele sobe. Então, aqui no dia 11 de dezembro, né, ele atingiu 255 pontos, né, a véspera do Natal, do dia 22 de dezembro, 307 pontos. Tem uma pequena queda aqui, né, no pós-ano novo, mas aqui no último dia 8, né, esse vídeo está sendo gravado no dia 10 de janeiro, já tivemos uma volatilidade significativa, né? Então, esse é o tom para 2021. Né? O Google ele vai trazer cada vez mais e mais e mais atualizações. E no que consistirão essas atualizações? Vamos lá, até pegando a própria de December Update, o Google passou a priorizar mais sites com conteúdo, né, em detrimento de alguns sites transacionais, né? Então aqui teve bastante impacto transacionais. E o que a gente vai ver? Então o conteúdo ele vai continuar forte, a experiência do usuário, né? Por experiência do usuário, a gente tem que dividir em alguns subtópicos aqui. A gente pode falar do tempo de carregamento das páginas, que é como o Google tem chamado Google Page Experience, dentre algumas outras coisas. A gente pode falar também sobre a intenção de busca. Então, você entender qual a intenção de busca para cada uma das páginas vai fazer com que você construa
páginas melhores, né? Então, com tudo isso daqui, a gente tem atuada, né? Vale dizer que o Google Page Experience ele é uma grande atualização, porque a gente vai ter, principalmente, né, que a gente pode destacar dele, é o tempo de carregamento como um critério de posicionamento ou fator de posicionamento. Então, basicamente, os sites que sejam mais lentos, eles poderão perder tráfego, né? E a gente vai medir isso daqui através da Web Vitals, né, que a gente fala um pouquinho mais adiante, tá? Então, isso aqui é super importante. Então, indo para a segunda tendência, né, isso não deve ser novidade para ninguém que trabalha com SEO, é o EAT. O EAT é a abreviação para Expertise, Authority e Trustworthiness. O que basicamente significa? Os documentos do Google, que o Google divulga para pessoas que avaliam sites para fortalecer a inteligência artificial deles, tem centenas de menções ao EAT, que é a abreviação para Expertise, Authority e Trustworthiness. Ele é basicamente o que o Google espera dos sites, certo? Então a gente até passa aqui dentro da Conversion a utilizar todos esses pilares como a nossa metodologia de SEO. A gente chama aqui dentro de SEO Experience, né? Era totalmente baseada nesses 3 pilares, né? Além, é claro, da gente gerar inteligência e gerar performance com todos esses pilares. Tá bom, mas o que seria o Expertise? É a página ser especialista, né? Ser o melhor, mais relevante resultado para aquela consulta. Então, por exemplo, se alguém pesquisa por bicicletas, né, que é um site ou uma página que ela seja efetivamente especialista, que ela tenha uma gama de produtos, que ela traga informações relevantes. Depois, né, a gente vai trabalhar o pilar da autoridade, authority ou autoridade em português, né? O que é autoridade? Autoridade é basicamente como um site, como uma empresa, é reconhecido pelos outros, né? Um pouco sobre a reputação da marca. Autoridade, né, vem do latim outro, alter, né, que significa, né, como os outros falam da sua marca. E aqui entra, por exemplo, né, o que a gente sabe, os backlinks, por exemplo, né, mas está cada vez crescendo mais também a questão de menções, e por isso a assessoria de imprensa é importante dentro de uma estratégia de SEO. A gente pode já até falar direto e indiretamente das buscas pela marca, que é um tópico que nós na Conversion aqui já falamos nos últimos 5 anos. O Brian Dean, né, ele publicou um artigo, né, também falando das tendências de SEO, ele já menciona isso daí. Então, dentro e fora do Brasil, isso está cada vez mais forte. E a gente também vai desenvolver esse ponto de marca, né, mais para frente, que ele está cada vez mais importante. É uma grande revolução em curso. Eu vou falar disso mais adiante, né, principalmente de alguns estudos que nós tivemos no final do ano passado. Então, né, a sua página, o seu site ele vai ter especialidade, ele vai ter autoridade, e falta um terceiro pilar, que é a confiabilidade. Né? Confiabilidade, né? Quais são os elementos de confiança que o seu site traz para transmitir segurança, né, para as pessoas. Então a gente pode ter uma coisa bastante simples, né, e óbvia e necessária, como o HTTPS seguro, selos de segurança como um todo, depoimentos de cliente, né, podem ajudar aqui, né? Então, a reputação sua no Reclame Aqui, como o site responde aos comentários nas redes sociais. Então, repara que o EAT ele faz um movimento muito importante para o mecanismo de busca que retira o SEO de um campo muito mecânico, muito exato, e ele começa a dialogar com todos esses elementos de uma forma diferente, não tão diretamente. Então, por exemplo, para o site ele está bem ranqueado, ele precisa que a marca tenha autoridade, né? Muito embora o algoritmo de Google, os esforços de SEO eles não estão muito ligados a gerar backlinks de qualidade, principalmente através de assessoria de imprensa. Então o Google ele passa a enxergar os sites de forma mais holística e mais centrado na experiência do usuário. Então o SEO, em absoluto,
ele não é mais mecânico. Digo, ele tem os seus elementos mecânicos, ele tem seus elementos técnicos, né? O conteúdo ele continua bastante importante, mas é como são camadas, né? Então a gente vamos anotar isso daqui, né? O SEO ele tem camadas. E para a gente simplificar, eu vou colocar aqui em ordem, né? O SEO ele começou como uma disciplina técnica, né? Focada mais no HTML. Depois ele cresceu para o conteúdo, e por fim, hoje ele vai para a experiência do usuário, né? Como vai ser para o usuário aquela página. Então a gente consegue marcar, né, esse SEO técnico mais ou menos até os anos de, né, bem forte, até 2013 mais ou menos, 12, né, 14 mais ou menos. O SEO o conteúdo ele fica muito, muito, muito forte, né, especialmente ali a partir de 2015. Né? E a experiência do usuário, né, 2019, 2020, ela tem uma grande revolução que está em curso ainda. Né? Não quer dizer que lá atrás a experiência do usuário não contasse, né, sempre contou. Não quer dizer que o conteúdo lá atrás não contasse, ele sempre contou. Mas existiam gatilhos que faziam com que os sites se posicionassem melhor. Ou seja, hoje você precisa ter tudo que você tinha antes e mais essa experiência do usuário, que o EAT ele é um excelente mapa para você trabalhar. Né? Ele é um excelente framework, que é o que o Google usa. Então, eu defendo que se trabalhe sempre olhando para esses 3 pilares. Eles não são totalmente exatos, isso daí é bom, porque ele é um ferramental que abre uma série de possibilidades, ele gera uma série de insights quando você começa a analisar isso daí. Então, eu sou um fã disso daí, sou até suspeito para falar. Ok, então agora para a terceira tendência, a gente vai falar do Web Vitals, que são as métricas que o Google vai utilizar para ranquear os sites, as páginas, a partir de maio de 2021. Né? Esse update era para ter saído em 2020, mas por conta da pandemia do Covid-19, o Google adiou para o primeiro semestre de 2021, sem especificar data, no final do ano falou que seria em maio. Ok? Então, isso aqui antes, né? A gente tem esse conteúdo aqui, o que é SEO Experience, a gente detalha bastante esse tópico, ele é bem interessante. Eu vou até copiar aqui o link, vou deixar aqui. Também eu tô com uma colinha aqui, vocês perceberam, né? Porque é bastante conteúdo mesmo. Então faltou mencionar o SERP, Volatility. Então tá aqui também. Depois eu vou encontrar uma forma de poder compartilhar com vocês essas anotações. E pessoal, vocês, né, tem muitas ferramentas utilizadas para medir essas métricas do Web Vitals. A gente historicamente, né, acho que a comunidade SEO como um todo sempre usou muito o PageSpeed Insights, mas ele tem alguns problemas, né, que o que ele exige como nota muitas vezes é inalcançável e ele não é realista. Por mais que ocorram otimizações, por mais que se melhorem as notas, ele está um pouco distante da realidade. O próprio site do Google ele vai mal no PageSpeed Insights. Ele gera alguns insights, são muito relevantes, mas para ser bem pragmático, eu vou recomendar 2 ferramentas para vocês aqui. A primeira delas é essa GT Metrics ou GT Metrics, que ele tem um plano Pro que eu assino, recomendo, ele não é caro, ele vale bastante a pena. E ele, olha só, consegue fazer monitoramento a partir de São Paulo. Né? Então, você vai medir a experiência do seu usuário no Brasil, não com um servidor de fora. A outra ferramenta é essa Web Page Test, que ele também avalia, né, a partir do servidor de São Paulo. Esse daqui é totalmente gratuito, mas ele tem um problema do delay. Né? Se você for avaliar muitas páginas, ele demora, porque ele tem uma fila de espera. Mas é uma ferramenta muito boa também. Certo? Então, quais são as métricas que a gente vai analisar? Vou voltar para cá. A gente vai analisar o LCP, que é o Largest Contentful Paint, né? Que está aqui. Deixa eu ver se está, né? Digitei certo. E ele deve estar aqui abaixo de
1,5 segundos, né? Ou seja, o que é o LCP? Largest Contentful Paint é basicamente o principal conteúdo do seu site, né? A maior parte do conteúdo do seu site. Pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser a vitrine do seu e-commerce, né? E para o Google ele deve carregar em menos de 1,5 segundos, né? É um tempo muito rápido, mas é muito importante que se consiga isso daqui, né? O GTmetrix, eu falo em português mesmo, quando a gente fala por aqui, ele vai avaliar isso daí. Depois, também a gente vai ter o TBT, que é o Total Blocking Time, que é basicamente quanto tempo a página leva para ser interativa, né? E aqui, olha só, ele vai trazer aqui também a ideia que seja, né, 0,515 segundos, né, 150 milissegundos. Por fim, a gente vai ter o CLS, né? Ele é um pouquinho mais complicado, Cumulative Layout Shift. Basicamente, diz sobre como o seu site é estável, né? Como o seu site se mexe, né? Então, se o seu site se mexer, né, os elementos trocarem de lugar, esse índice ele vai subindo. Ele não é sobre o tempo de carregamento. De modo geral, os sites não vão ter tantos problemas com isso daqui. Eu vou aproveitar aqui e mostrar Speed não. Page Experience, né, que é esse novo update do Google. Então, o Google ele lançou um GIFzinho, ele fala aqui, ó, sobre o CLS, né? Olha só, olha esse GIF na tela. Olha como o botão ele vai trocar de lugar, olha só, e aí ele proporciona uma experiência que não é positiva, entendeu? Então é basicamente sobre esses tipos de modificações, pode acontecer muito com banners de sites, né? Essas coisas como um todo. Eu vou também deixar esse artigo sobre o Page Experience tá aqui. Então, pessoal, a gente vai usar essas duas ferramentas para avaliar os sites, né? Através dos próprios relatórios que o GTmetrix traz aqui, né, você consegue entender o que precisa melhorar. Então, olha só, esse aqui é o site nosso, né? Ele está com um grade B, né, que é bom, é muito bom. E todas as métricas aqui elas estão verdinhas, né? Então, sei lá, você pega... Nossa, tem muito site, eu já peguei site com 17 segundos aqui na LCP. Isso vai passar muito no código HTML, de modo geral. Ele vai trazer aqui as sugestões que ele tem para melhorar. Então, por exemplo, a gente tem aqui ainda para melhorar, olha só, uma imagem que tem 713 KB, né? Imagem até que desnecessária, poderia ser diferente. Né? Outra imagem bem grande aqui. Né? E são os erros comuns dos sites que a gente sabe que tem, mas aqui o índice está, de modo geral, bom. E quando a gente tinha começado isso daqui, ele não estava bom. Todos os índices estavam amarelos ou estavam vermelhos. Né? E vale aqui também para o Web Page Test, né? É o mesmo teste realizado na mesma data, né? Então esses dois são verdinhos aqui, então sempre ele vai destacar o Web Vitals aqui, né? E para ele o Total Blocking Time deu 0,32 segundos, né? Tá amarelo, tem um alerta ali quando deveria ser 0,15 segundos, certo? Pessoal, então isso aqui é uma disciplina muito técnica do SEO, né? Então a gente tem uma volta de um SEO mais técnico ali, mais ligado com desenvolvimento, para que os sites, as páginas, elas carreguem mais rápido, ok? Então aqui não tem muito segredo, é muita documentação, é conseguir isso aqui, pelo amor de Deus, consigam isso daqui, né? E tem muitas soluções no mercado para melhorar o Web Vitals, que está causando problemas de indexação. A gente acho que até fala um pouquinho mais adiante isso daqui quando a gente falar de JavaScript e SEO, né? Porque o JavaScript ele é uma solução rápida para isso. Se vocês quiserem dar uma olhada depois como está o site nosso, né? Talvez muitos de vocês usem o WordPress, a gente usa o WordPress. O WordPress está se tornando também uma solução complexa, tá, pessoal? Provavelmente mais para frente a gente faz algum conteúdo, né, num eventual novo site da Conversion. Hoje eu próprio já questionaria o WordPress, hoje a gente roda em WordPress. Estão surgindo soluções
que são melhores, ou integrações usando o WordPress sem o front-end, através de bibliotecas de React, né, como o Next.js, mas eu falo um pouquinho disso mais adiante. Mas atenção com o WordPress, que ele tá, né, ele deixa os sites lentos, e usa isso aqui de benchmark, usa o site nosso como benchmark, que pode te ajudar. Certo, pessoal? Então a gente sai dessas atualizações mais técnicas e a gente vai para uma outra ponta, né, que é a experiência do usuário dentro da página de resultados de busca do Google. Eu já deixei separado ali adiante, mas vamos anotar o que a gente vai ter, né? A gente cada vez mais vai ter as chamadas SERP Features, né, que são elementos dentro da página. Então, quando a gente pegava uma página do Google clássica lá atrás, ele basicamente tinha os resultados de buscas, né, e só, né? Claro, os anúncios. E hoje em dia, né, cada vez mais tem elementos dentro da página do Google, e a gente tem um movimento que é muito, muito, muito importante aqui. Isso está crescendo muito, 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 né? Nos últimos anos cresceu, vai crescer cada vez mais. Que o Google, o que ele quer? Ele está certo em querer isso do ponto de vista dele, né, dos seus interesses. Ele quer que o usuário, ele cada vez mais concentre atenção dentro da própria página de resultados do Google, né? Se o Google puder, ele não vai mandar visitas para o seu site naturalmente. Para que ele vai entregar isso daí? Só que ele, por outro lado, ele tem que satisfazer a experiência do usuário. Então, olha só, vamos fazer uma análise aqui de uma busca por smartphone. Então a gente vai ter um anúncio aqui, outro anúncio aqui. E quando a gente vai chegar, antes de chegar nos tradicionais resultados orgânicos, isso aqui já vem um bloco de notícias, né? Então isso aqui são os publishers que vão obter o tráfego daqui, e não os sites, né, blogs ou mesmo e-commerce. Aí depois a gente tem aqui os resultados orgânicos, e olha só, repara o tamanho, né? As pessoas também perguntam, ou seja, o Google deu anúncios, deu notícias, deu 2 resultados orgânicos, que é o que gera credibilidade para ele, já está te mandando para uma próxima busca. Ele já está te tirando dos próximos resultados, né? Olha que interessante isso daí. E depois, o próximo resultado aqui tem a famosa FAQ Page, né? Que são perguntas e respostas que ficam dentro do próprio resultado de busca. Isso daqui, quando clica, né, acontece 2 coisas, né? Tem a resposta aqui, pode retirar o clique do site, mas é importante você ter, não deixe de colocar isso, porque você vai perder o clique do site, porque, de qualquer modo, mesmo que o usuário encontre a resposta aqui, é bom que você encontre a resposta aqui, porque vai fazer com que o Google privilegie o seu resultado, te trazendo eventualmente mais para cima. E olha só, ele também cria uma distância desse resultado para os próximos resultados, né? Mesmo que não tivesse esse tipo de busca aqui, olha só que legal esse tipo de busca, né? Ele começa a trazer as marcas de celulares com fotos. Nos celulares, no mobile, tem outros tipos de resultados, né? Tem o Discover, né, que traz algumas sugestões. Mas, então, o que eu gostaria de destacar aqui? Né? Notícias, né? Você conseguir aparecer nos notícias através de assessoria de imprensa, ou seja, ou o seu site se tornando um portal de conteúdo, né, que você tem autoridade no seu segmento, e também ao FAQ Page, que ele te blinda de outros resultados. E a gente vai, com isso daí, para uma próxima questão. Então, vamos anotar aqui. O Google quer concentrar, vou colocar assim, quer concentrar a audiência em sua própria SERP. Por isso, vai criar recursos. Atenção a notícias, né? Você usar assessoria de imprensa ou ser um portal de conteúdo, autoridade em seu segmento, né? Tem que estar cadastrado, vinculado ao Google News para aparecer lá. Isso vai ser para médias e grandes empresas, tá, pessoal? Vou colocar aqui, então, para médias, grandes empresas, né? A parte do portal de conteúdo. Depois, FAQ Page não é uma grande novidade, mas ainda falta bastante, tem bastante oportunidade aqui. Então, pessoal, vamos colocar aqui como oportunidade o FAQ Page. Certo? Então a gente vem... E aí, quando a gente tem todas essas quantidades de
novos recursos, né? O Google tentando manter a atenção do usuário dentro da própria página. Tem um movimento evidente que vai acontecer, que também não é de hoje, mas que se intensifica bastante. Qual é? A redução dos cliques dos dados do Google. Ou seja, né, é óbvio, é natural. Se o Google tem mais atenção do usuário na sua página, tem mais recursos, as pessoas clicam mais dentro da própria página de resultados do Google, encontram a resposta lá e deixam de clicar em outros sites. E para entender isso daqui, né, a gente tem uma grande mudança, né? E como eu falei, isso não aconteceu agora, né, mas veio acontecendo ao longo dos últimos anos. E em SEO, a gente sempre foi desejável o quê? Né? Claro que o melhor é sempre a primeira posição, mas sempre foi desejável o quê? A primeira página do Google. Como a gente está entre pessoas de SEO, existe aquela famosa piada, né, que o melhor lugar para esconder um cadáver é na segunda página do Google, né? Isso, eu vi essa piada pela primeira vez de um cliente, né, muito tempo atrás, quase 10 anos atrás, e era uma piada em alguma medida disseminada. Mas qual que é o problema dela hoje? Que em muitos lugares da primeira página que você tiver, e a depender da busca, você simplesmente não vai ter cliques. Então, a segunda página, ela já era irrelevante em alguma medida e agora praticamente totalmente irrelevante, porque os cliques eles vão estar no top 3 do Google. Cliques concentrados no top 3 do Google e não mais na primeira página. Então aqui a gente tem uma mudança bem significativa. A tendência futura qual que é, pessoal? É que até o top 3 ele se torne relevante, que os cliques eles fiquem principalmente no primeiro resultado, né? Que é o famoso ditado, né? Winners takes it all, né? O vencedor vai pegar tudo, vai ser tudo dele, né? Mas é claro que isso é uma coisa mais futurística, tá? Mas a gente tem que trabalhar com isso daí. A gente está vendo as tendências de SEO em 2021, mas tem que pensar nos próximos anos também e tomar decisões pensando nos próximos anos. É por isso que eu estou fazendo aqui uma masterclass para conseguir explorar esses tópicos todos com você. Então, eu tenho uma planilha aqui onde a gente consegue analisar. Deixa eu carregar aqui. Diminuir. Olha só. Isso aqui é, pessoal, uma estimativa que a gente tem feito, né, principalmente sites transacionais, né, que não entra tanto blog, né, porque, ou portal de notícias. A gente, dentro da Conversion, nossa experiência maior com sites transacionais que geram vendas ou geram leads em alguma medida, né? O lead não é propriamente transacional, mas, né, a maioria dos nossos clientes eles têm uma venda a partir do site, usam os sites para vender. E a gente faz uma estimativa de palavras concorridas, né, de mercados concorridos, na verdade, do CTR. Né? O CTR, como você deve saber, é a taxa de clique e a gente tem aqui um dado por posição. Então, olha só, né, isso aqui não é de um site específico, é de uma média do que a gente tem trabalhado aqui. Então, na primeira posição, o CTR está em 9%. Nesse CTR já foi 30% na primeira posição. E olha só, na segunda posição, né, até com FAQ page, né, quando o cliente está na primeira posição e tem um FAQ page, distancia mais do segundo lugar. E ele já cai, né, para 30% aqui, né, às vezes mais, né, cai para 6%. E depois ele cai uns 50% na terceira posição. Então é muito drástico isso daqui. E aí na quarta posição, né, só 2,5% de clique, né, se é uma busca long tail, né, talvez nem tenha clique aqui praticamente, né, 2, né, quando você, isso daqui no Search Console, tá, são dados do Search Console, quando sai do Search Console vai para Analytics, né, que tem uma quebra que é natural, esse número fica ainda maior. Então olha só, pessoal, como é que vai chegando aqui ao final das buscas, né. Eu vou mostrar uma análise, eu não tinha preparado ela. Deixa eu mostrar aqui, montar um gráfico de pizza aqui para vocês, né, verem como, né, esse aqui é o top 3, tá, pessoal? Então, olha só, 33,
mais 22%, 55%, né? Mais quase 55, 60, 70 e poucos por cento dos cliques estão no top 3. Então, o resultado todo está no top 3. Né? E o que acontece, mas o que a gente são dados de 2020, né? A tendência é que os resultados se concentrem cada vez mais no top 3, né? E dentro do top 3, cada vez mais na primeira e na segunda posição. Então, a grande meta dos projetos de SEO devem ser levar os sites para o top 3. Né? E é um super desafio, porque se antes tinham 10 colocações, agora só tem 3. Né? Isso para as grandes empresas é positivo, especialmente se elas conseguirem as primeiras posições. E o que a gente tem é que o trabalho de SEO vai estar mais competitivo do que nunca. Né? Mais competitivo do que nunca. Certo? Deixa eu ver aqui. Então, eu vou colocar essa planilha aqui para vocês terem acesso, tá? Para vocês usarem nas estimativas. Planilha, CTR. Eu não sei se eu vou permitir a cópia, mas talvez os números vão estar lá, que é o que importa, né? São só 10 números. Mas aí você consegue visualizar isso daí. Ok, pessoal, então vamos agora para a sexta tendência. Ela não é uma grande novidade, né, mas é uma tendência, é uma coisa que vai estar cada vez mais forte, que é o quê? A intenção do usuário. Né? A gente acrescenta, né, tem se falado muito sobre a intenção do usuário, a gente trabalhar a intenção do usuário para primeiro atrair o site para a página. Né? Isso aqui vai ser muito importante adiante, tá? A gente vai falar sobre como o Google, né, ele está concorrendo com você, né? Ele está concorrendo pela atenção do usuário, assim como você. Ele não é simplesmente mais um fornecedor de tráfego, mas depois a gente fala disso, tá? Então, você vai ter que usar a intenção do usuário para atrair. A gente tem 2 pontos aqui. O primeiro deles é sobre a inteligência artificial. Né? O que a inteligência artificial ela é capaz de saber? Ela é capaz, ou cada vez mais, vou colocar assim, cada vez mais é capaz de identificar a qualidade de uma página na primeira indexação. Isso aqui foi de alguns testes que a gente fez, muito interessantes, né? Com a publicação de páginas novas, o que acontecia? Algumas páginas, né, elas já ranqueavam direto na segunda página do Google, e outras não ranqueavam, ou talvez na primeira página. Mas assim, ó, publicou, subia, né? E acho que a primeira hipótese a se pensar nisso, beleza, são termos concorridos, mas não tinha a ver com a concorrência diretamente, tinha a ver com o tipo de página que estava sendo colocado lá. Ou seja, hoje a inteligência artificial ela evoluiu bastante, vai evoluir muito mais ainda. Baseado no histórico de buscas, ela é capaz de saber a qualidade de uma página ao indexá-la pela primeira vez, né? Ou pelo menos ter uma boa tendência, um bom palpite, vamos chamar assim, palpite não é o melhor termo para inteligência artificial, mas ela é capaz de prever, né, a provável qualidade de uma página antes mesmo de saber. Né? Então, e aí isso seria futurologia. Né? No futuro você não vai fazer buscas, né? O Google vai saber o que você quer mesmo antes de você pesquisar. Isso sim vai ser uma próxima revolução das buscas, mas isso está muito à frente, porém a gente começa a ter elementos disso, é importante a gente trabalhar com isso daí. Tá? Então a gente vai trabalhar muito com a intenção do usuário. O Google sabe o que a pessoa deseja, o que a pessoa procura, o que a pessoa quer, e muitas vezes aquilo não está nos sites que estão lá. Ou estão, mas pode ser ainda melhor. Então você tem que olhar para essa experiência do usuário, tentar entender as coisas. Eu vou trazer aqui 5 elementos que te ajudam a entender melhor a experiência do usuário, inclusive a partir de alguns erros que a gente vê ao longo de nossas consultorias, dos clientes que nós atendemos. Então, sei lá, imagina uma palavra aqui, sei lá, mouse, certo? Estou com o mouse aqui do lado.
você quer ranquear para o termo mouse. Eu nem vou abrir o resultado aqui, porque eu não estou falando sobre um resultado em si, mas estou falando sobre um conceito geral. Tá? Imagino que seja uma página transacional, né, uma página com resultados de e-commerce. E aí, né, o que a gente tem que, de começo, ter? A gente tem, vou colocar aqui com azinho, beleza. A gente tem que ter um mix de produtos. Eu estou pensando em e-commerce. Né? O que é um mix de produtos? Se eu pesquisei mouse, eu quero ir a um site que ele seja especialista nisso, né? Que ele tenha expertise em mouse e, portanto, ele vai ter um leque grande de produtos para que eu escolha. Ele não vai ter só 10 mouses, talvez ele tenha 500 mouses, 5.000 mouses, entendeu? Para que eu possa escolher, porque aí ele vai ter, né, expertise. Né? Lembra do... Vamos colocar aqui, ó, a intenção do usuário aplicando o IAT. Né? Tá tudo conectado aqui, pessoal. Tá tudo conectado, certo? E depois, né, você tem um grande leque de produtos. E o que o consumidor quer no e-commerce? Né? As pesquisas que a gente faz aqui na Conversion, de consumidor digital, outras do mercado, né? O que o consumidor quer? Ele quer preço. Né? Você tem que ter um preço ótimo ou competitivo. Né? Depois, a gente vai ter a experiência do usuário. O que eu gosto de trazer como conceito para a experiência do usuário, porque é uma coisa bastante ampla, certo? Principalmente quando a gente falar de consumo, né, o seu site ele tem que ser uma espécie de entretenimento. Né? A pessoa ela tem que, muito importante esse conceito, gastar tempo no seu site. Né? Quando a gente pega um site como o Mercado Livre, o tempo médio dentro dele é de quase 10 minutos. Né? Porque a pessoa passa tempo, vai passando tempo lá. Né? O Mercado Livre acho que a empresa brasileira que mais valiosa na bolsa. Por quê? Porque ela é capaz de, né, ela é tão centrada no usuário que as pessoas ficam se entretendo lá dentro. E você tem que fazer isso dentro do seu segmento. Isso vai passar pela especialidade muito, pela autoridade, pela confiabilidade, né? Hoje também olhar para o tempo de carregamento, mas eu estou falando de uma forma mais conceitual. Então, um site que ele não tem uma boa experiência do usuário, que o usuário não tenha vontade de ficar e depois de voltar, ele não vai ranquear tão bem, entendeu? Ou ele tem menos chances de ranquear tão bem. Depois, quarto ponto, o conteúdo. Né? E o conteúdo, né, ele está um pouco ligado aos próprios produtos, eles pode ser, mas pode ser também texto de apoio, né, que é importante, ajuda a ranquear, mas ele está lá no SEO antigo ainda, né? Ele está no SEO lá focado em conteúdozão e tal, tem o seu papel, especialmente quando bem feito. Mas a gente pode pensar de uma forma muito mais ampla o conteúdo, né? Para que as pessoas formem a opinião, né? Comecem a tomar consciência dos seus produtos dentro do seu próprio site. Isso pode estar dentro de um blog, não é o meu modelo preferido, tá? Tem casos em que o blog vai funcionar melhor, ou com páginas informativas, né? Que são páginas que são transacionais e informativas. Né? Acho que o melhor exemplo desse tipo de páginas é a Growth Supplement. Eu estou com a tela diminuta aqui. Enfim, né? Aqui pela própria homepage dá para ver que tem produtos, né? Tem informação já, né? Tem pessoas, tem personalidades, tem atletas, né? Tem mais produtos, enfim, eles têm, né, e-books, tem bastante informação. Deixa eu pegar aqui, ó, pegar uma página, sei lá, Alanina. Só tem produto, tem bastante informação, né? Tem depoimentos, avaliações de clientes, enfim, você vai poder navegar por aqui, né? Esse aqui está na versão mobile, se não me falha a memória. Vai ter muito conteúdo. Um outro site que também é muito bom de conteúdo é o site da Apple. Né? Só que eles fazem conteúdo sobre os próprios iPhones, com copywriting muito bom. Vamos colocar aqui copywriting. Não tinha planejado copywriting aqui também, mas
ter o copywriting, né, que fortaleça a experiência do usuário acima, né, que faça com que as pessoas queiram navegar dentro do seu próprio site. Concluindo aqui esse tópico, deixa eu ver, a gente vai trabalhar com a confiabilidade, né? Então, você vai, quando a pessoa pesquisar por mouse, né, então você vai ter que ter um mix de produtos, você vai ter que ter um ótimo preço, você vai proporcionar uma experiência do usuário. A experiência do usuário, nesse caso, pode ser ajudando a pessoa a escolher o melhor mouse para ela. Poxa, você é gamer, você trabalha, você quer só um mouse barato, né? Dá todas as opções para ela, permitir que ela navegue, né? E se for o caso, né, da possibilidade de ter um cross-categoria, às vezes a pessoa que vai precisar de um mouse também precisa de um teclado. Então você permitir que ela, né, gaste tempo no seu site, no fundo é sobre isso, mas que ela também consiga resolver a dor dela muito rápido, né? Ela clica, olha, melhor mouse para esse caso aí, você vai lá, compra agora, acabou. Ou seja, você tem que contemplar jornadas do cliente diversas e ter caminhos fáceis para todo mundo, né? E tornar isso visível através de marcações de SEO, né, da sua estratégia de SEO também. Confiabilidade, né? Eu gosto muito de depoimentos de clientes, né? O selo de segurança sempre torna ele visível, né? Muitas vezes, até se você é um grande player, né, não é porque você é uma marca muito grande que todos te conhecem, as pessoas às vezes tomam decisões assim, o site vai ser mais seguro, né? Então é importante trabalhar sempre elementos de confiança, ainda que você seja grande. Se você for pequeno, médio, então, nem se fala. Sempre, sempre, sempre tenha isso daí. Então, pessoal, com esses 5 pontos aqui, você consegue saber o que é importante ter dentro de uma página, né? E a unidade de trabalho de SEO são as landing pages, são as suas páginas estratégicas, né? E a gente vai agora, né, para o SEO técnico. Ano passado eu fiz um vídeo, né, com um título polêmico, com a intenção de chamar atenção falando que o SEO técnico morreu. Mas era para chamar atenção, depois dentro do vídeo eu explicava que o SEO técnico obviamente não morreu, mas para puxar para a experiência do usuário, que no ano passado já se desenvolvia. Mas o SEO técnico ele continua importante e ele tem um viés hoje pelo qual se deve olhar, que é menos, né? Você deve se preocupar menos com otimizações específicas dentro da página e conseguir gerar dados com o SEO técnico, com a indexabilidade do seu site, né? Então né, você tem que gerar dados e insights, né? Quando você vai avaliar ferramentas técnicas, né, elas têm que garantir a indexação. E é importante sempre olhar para isso aqui, porque acontece, sites têm modificações e, sei lá, imagens deixam de existir, páginas deixam de existir, redirecionamentos são adicionados. Você tem uma própria dinâmica da manutenção dos sites, né? Eu vou gerar um tópico aqui, né? Tópicos comuns de correção. São as tags básicas de SEO. Você tem que fazer isso broad, né? Você tem que fazer isso de uma forma mais estratégica, né? Que são títulos curtos ou longos, né? Descrições ausentes, né? Excesso de redirect 301, H1, H2, H1 duplicado, título duplicado, esse 302 aqui, né? Páginas com erro 400. Então são coisas assim que você vai olhar em massa e você vai reparar que sempre tem erros, entendeu? Então tem que encontrar aqui no SEO técnico a justa medida, né, entre o que é necessário para uma saúde do site e o que é uma obsessão desnecessária, né? Porque às vezes, né, se torna uma obsessão desnecessária e não está lá o ganho principal, né? Mas não olhar para o SEO técnico pode
né, deixar algumas oportunidades ou perder ranqueamentos por causa de bobeiras, por causa de erros que acontecem, né? Isso hoje em dia já não acontece tanto, mas lá atrás, né, o que eu não vi de, né, desenvolvedores que iam subir o site, subiam a versão de homologação e subiam com noindex. Já vi muitos sites ser desindexado por isso. Esse erro não acontece mais, mas acontecem muitos outros erros, né? E a dinâmica de atualização da tecnologia está muito mais alta, então eu preciso ter bastante atenção com isso daqui. E aí tem algumas ferramentas, né, são as clássicas de mercado. Eu gosto bastante, tenho usado bastante ScreamFrog. Não saiu, né, mas existe uma Greenflare, que é uma versão gratuita, né, que eu particularmente achei ela muito pobre de insights. A ScreamFrog é muito boa e tem conexão com Search Console, com Analytics, com Ahrefs, né, traz bastante dados, né. O importante do SEO técnico é ele estar orientado a dados, né, você lidar com sites grandes, né. Se o seu site for pequeno, né, está muito bem mapeado, mas não deixe de fazer esta revisão técnica com frequência. Tá algum site, compartilhar com vocês dentro da Conversion, a gente está disponibilizando para os nossos clientes um portal de SEO técnico com os dados de indexação, né, de melhorias que podem ser feitas regularmente, né, isso de uma forma automatizada, que é importante para você não perder tempo com isso aqui, porque o SEO, pessoal, ele está cada vez mais atividades para serem feitas. As atividades, elas cada vez geram menos resultados, porque o CTR está cada vez menor, total da página. Então a gente tem que ser muito bom em gerar insights e automatizar os processos, entendeu? E aí, dito isso, a gente vai para um tópico agora mais polêmico. Vamos lá. Oitavo ponto, novo mindset do SEO. Eu já dei um spoiler ali atrás. Mas o que é esse novo mindset? O SEO está sofrendo uma grande revolução, uma grande transformação ligada à performance. Eu lembro que, acho que em 2012, mais ou menos na época do Open SEO, aquele curso gratuito, o curso, talvez o maior curso de SEO de todos os tempos no Brasil, nessa época eu falava muito que o profissional de SEO ele deve ser um parceiro do Google, porque ele ajuda o Google a ler melhor a web, né? O Google tem aquela missão de organizar a informação do mundo, então os profissionais de SEO tinham esse papel e o Google os premiava gerando tráfego, né? Era uma relação, acho que muito boa, tinha os seus problemas e tal, mas era uma relação muito boa. Só que o que acontece hoje, né? Tá muito claro que o Google não quer mais mandar tráfego para os outros sites. O Google quer que as pessoas fiquem dentro do seu site. Então, eu trago um novo mindset que é você tratar o Google como seu inimigo. Isso mesmo. O Google já não é mais o seu parceiro, ele é o seu inimigo. Existe um conceito, né, que no fundo ele é um friend enemy, né, um misto de friend, amigo, com enemy, né? Ele é o seu amigo inimigo. E você também é um amigo inimigo dele. Ele precisa de você e você precisa dele. É uma relação mais racional, vamos colocar assim. Então, por que você tem que tratar o Google como seu inimigo? Porque está mais claro do que nunca que o grande objetivo do Google é deixar de entregar cliques orgânicos. Porém, contudo, todavia, entretanto, o que gera reputação para o algoritmo do Google é ter resultados orgânicos. Então ele tem que fazer um grande malabarismo para que as pessoas fiquem dentro dos seus resultados, que eles tenham satisfação. Tá? Não estou questionando isso, eu como usuário gosto dessas alterações, não é sobre isso, mas é sobre como a gente vai usar isso com inteligência. Então, como é que esse mindset de você ser inimigo do Google vai funcionar na prática? Muito simples, você tem que trabalhar. Então vamos lá, vamos por partes. Qual que é o novo mindset? Né? Você vai tratar o Google como seu inimigo e vai ser estratégico em relação a isso. O famoso friend enemy. Então, como é que você vai agir com isso daí? O Google ele quer reter o usuário dentro da página dele. Você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que receber o clique do Google e não permitir que
ele retorne ao Google, né? Mas como é que você não vai permitir? Você vai proibir? Não, claro que não. Você vai demonstrar que o seu site é tão bom, que ele não precisa voltar a pesquisar sobre aquilo em outros lugares, né? Isso não vai estar só nesse olho, tem que estar em toda a sua estratégia de marketing, né? Como é que você vai iluminar, como você vai reter o usuário para que ele fique dentro do seu site. Ah, Diego, é fácil falar isso, né? Mas e na prática, como que eu vou fazer isso daí? É assim que a gente vai para as próximas tendências, né? Para a próxima tendência, que está ligado a esse movimento de você receber a visita e conseguir fidelizar, ele é a retenção. Existe uma máxima, eu gosto bastante, que é qual? Né? Crescimento é retenção. Né? Ele é um princípio de growth. Então, crescimento é retenção. Se você quer crescer, você tem que receber uma visita, né? E fidelizar, fazer com que a pessoa retorne para o seu site. Né? Isso daí vale para mídia orgânica, para tráfego orgânico, para SEO, vale para Facebook Ads, para Google Ads, para mídia programática, para qualquer coisa, whatever. Você tem que reter o usuário para ele ficar dentro da sua página, dentro do seu site. Os maiores sites, eles têm mais tráfego direto, né? O principal canal deles. Se você for pensar bem, o principal canal de acesso ao Google é tráfego direto, né? De modo geral, as pessoas digitam o endereço do Google, digitam a caixinha e o próprio Chrome manda para lá. Então você tem que também ter isso, né? E para fazer a retenção, né? Retenção você vai receber e vai reter o usuário, né? Dentro do seu site, dentro da sua marca. A pessoa veio e você tem que fazer com que ela permaneça dentro do seu site, né? Você tem que aumentar o tempo de permanência. Uma métrica muito importante, isso para todos os canais, para o site como um todo. Né? E você tem que depois aumentar a taxa de retorno, né? Ou os usuários recorrentes. Né? Aqui está o seu faturamento, aqui está o dinheiro. Né? O dinheiro está no usuário recorrente. O dinheiro não está no primeiro clique da pessoa. Muito pelo contrário, o primeiro clique vai ser custoso, certo? Então, o tempo de permanência, né, eu vou abrir aqui, tem um conceito, está no nosso artigo de SEO para e-commerce aqui, é esse daqui do SEO horizontal e o SEO vertical. Né? Isso está ligado ao tempo de permanência, a taxa de retenção do usuário. Então, tem dois tipos de retenções que você tem que ter. O usuário, quando ele está interessado naquela página, ele vai dando scroll. E você tem que fazer com que aquela taxa de scroll ela seja a maior possível. Se você estiver falando um site de conteúdo, uma página de conteúdo, então a meta é que o usuário chegue até o final da página. Né? Por exemplo, a título de referência, uma média de leitura do conteúdo até o final de 20%, 25% é muito boa. Então você tem que reter a pessoa para ela navegando. E por outro lado, especialmente se o seu site é um e-commerce, um site transacional, você também tem que fazer com que o usuário vá navegando entre as páginas do seu site, né, que a gente chama de navegação horizontal, do SEO horizontal. Ou seja, a sua otimização de SEO ela tem que contemplar que o usuário ele dê o máximo de scroll e também navegue o máximo de páginas. Né? Esses dois comandos são contraditórios, mais ou menos. Obviamente que a pessoa não pode dar scroll ao mesmo tempo que navega horizontalmente, né? Mas você tem sempre que pensar como vai fazer esse movimento em busca de reduzir o bounce rate. Né? Então, até se é uma visita que ela não tem potencial de recorrência, da retornar depois para o seu site, muito possivelmente aquela visita talvez nem vale a pena, entendeu? Não vale a pena o esforço de SEO só para aumentar o quê? O número de acessos, né, orgânicos, métrica de vaidade, né, não adianta, né? Você tem que ter pessoas que vão ser recorrentes, tem que otimizar pensando numa persona, certo? Então, esses dois modelos aqui vão ajudar bastante. Pensando, né, olha só, então a gente, dentro do tempo de permanência, a gente vai otimizar o vertical, a gente vai otimizar o horizontal. Então aqui, navegar mais páginas
aqui, dar mais scroll. Como dar mais scroll? A gente criou a taxa de retenção. Deixa eu ver se é isso. Isso, olha só, é uma planilha, né? Que você divide o seu site, a sua página em blocos, e com esses blocos você vai medindo através do mapa de calor qual que é a taxa de retenção, e ela tem as contas aqui, né? Então quando você percebe que, olha só, qual que é a perda relativa maior, né? Seção C e D, está perdendo bastante usuário, você entende o que pode melhorar ali. Isso daí costuma, né, surtir bastante resultado, né? Costuma ajudar bastante. E a taxa de páginas por sessão, enfim, vai estar muito ligado àquilo que eu tinha falado lá atrás, né, de como o seu site como ele gera entretenimento, como ele é divertido você navegar dentro dele, né, como em alguma medida viciante você navegar dentro do seu site. Certo? Então, muita atenção à retenção do seu usuário, né, porque crescimento é retenção. Olhe para usuários recorrentes, né, e quando você começar a olhar para usuários recorrentes, você vai perceber um padrão muito, muito, muito interessante, que é qual? Vamos para a décima tendência, que são buscas pela marca, né? Quando o usuário é recorrente, ele costuma, de modo geral, fazer buscas pela sua marca. E você pode reparar, se você tiver um site minimamente médio a grande, que cerca de 70%, 80% das suas vendas, das suas conversões, elas virão através de buscas pela marca. Por quê? Porque a pessoa ela não compra, né, da primeira vez que viu, né, pesquisou. Assim, se o ticket for baixo, tudo bem, né, mas se a pessoa está pesquisando, se ela está descobrindo a sua marca, geralmente ela vai comprar através da marca. Ela pesquisou, encontrou o produto ou serviço, a solução que ela espera, e depois ela busca pela sua marca para encontrar. E as vendas como um todo, elas estão cada vez mais complexas, estão cada vez mais demoradas para acontecer. Então você tem que ter um funil, e a melhor forma de ter isso daí é aumentar as buscas pela marca, que está totalmente ligado ao ponto anterior. A gente vai reter os visitantes, as pessoas, né, primeiro navegando, gerando entretenimento, e a gente tem que gerar gatilhos que façam com que as pessoas depois queiram voltar a seu site. Então, a gente vai ter um novo SEO aqui. Deixa eu ver como eu coloco isso, né? Vou chamar de SEO para buscas de marca. Isso daqui é o futuro, isso daqui é a tendência, né? Tem que pensar aqui como aumentar as buscas pela sua marca, né? Aqui está $1 milhão. Deixa eu mostrar aqui só um cliente nosso. Você pode fazer isso pelo próprio Google Trends, tá? Olha só, Gran Cursos, né, que está um concorrente deles. Repara como o concorrente deles tinha crescido bastante, né? E aí, né, especialmente no ano passado, né, foi um ano de pandemia, um ano difícil para todos os segmentos. A linha vermelha ela cai bastante e a azul ela vai subindo, né? E culminando aqui agora, né, numa inversão da posição de mercado, né, onde o cliente nosso ele está à frente do concorrente, né? São dados prévios ainda porque a gente está no começo de janeiro. Enfim, pode consolidar de uma forma diferente, mas é uma tendência muito interessante. E o importante é que quando você vai vendo cada um desses movimentos, mês a mês, de buscas por uma marca, você vai ter hipóteses, né? Você vai levantar hipóteses do que faz subir, do que faz cair. E isso é uma ciência, né? É uma arte com a ciência. Então todas essas subidas do nosso cliente, elas foram planejadas, elas têm ações específicas, elas têm análises feitas para aumentar as buscas pela marca, entendeu? Então isso daqui é o creme de la creme do SEO, o futuro do SEO, né? E a gente sabe também que quando a sua marca é mais reconhecida, a sua marca é mais buscada, você tende a ter uma taxa de clique melhor nos resultados de busca, e isso por si só já favorece um melhor ranqueamento. Depois a gente vai ter um outro conceito aqui, pessoal, chamado Share of Search, né? Eu tenho falado bastante disso nos últimos meses. Deixa eu fechar aqui umas abas.
só ver se... Então, vamos montar aqui. Tá dentro dessa planilha ainda. O que é o Share of Search, né? Saiu um estudo do Les Binet, que é um consultor de uma empresa do Reino Unido, onde ele diz, né, que o Share of Search, né, como é que se calcula o Share of Search? Por exemplo, da Nike, né, você vai calcular o volume de buscas por uma marca dividido pelo total de buscas do mercado. Neste exemplo aqui, a gente analisou acho que umas 10 marcas, e a Nike tem o Share of Search de 34%, né, que é basicamente você dividir o volume total de buscas da marca pelo total do mercado. Ok? E aqui gera esse gráfico. O que é importante aqui é que essa métrica ela é preditiva em relação ao market share, né? Ou seja, a participação de mercado. Porque as pessoas primeiro elas começam a pesquisar por uma determinada marca e depois elas compram dessa marca. Existe uma correlação direta aí. Então, o estudo é muito completo do Les Binet. Se você pesquisar Share of Search, vai estar lá no nosso site. Dá uma olhada lá que é muito, muito interessante. Vou colocar aqui. E por fim, em 2019, foi publicado um artigo que também falava já sobre isso daqui, né, para você ver como é um tópico relevante, né, para a gente aqui, que a gente reflete sobre isso bastante nos últimos anos, né? Que é demand creation, que é como criar demanda para sua marca, né? Isso aqui vai passar por coisas que não são só de SEO, tá? Mas é importante o profissional de SEO olhar para isso daqui e entender como está a demanda de buscas pela marca, ok? A gente sai agora desse tópico super, né, fora da caixa para muitas pessoas, inédito para muitas pessoas, e vai para um outro tópico que é sobre JavaScript, né? Como eu tinha falado anteriormente, o que está acontecendo, né? O tempo de carregamento está cada vez mais importante, né? A gente sabe, mais importante, e o JavaScript ele carrega mais rápido, né? Só que o JavaScript tem um problema histórico de leitura, ou seja, o robô do Google ele não conseguia indexar corretamente o HTML. Vou fazer montei aqui um desenho bem simples, tá? Como é que eram os sites, né? A gente tem aqui o usuário, né? Ele tem a renderização. A renderização é quando o navegador Chrome, por exemplo, o Firefox, Safari, ele processa a página e exibe, né? Em SEO, quem trabalha com SEO há mais tempo sabe que, né, sempre analisou muito o conteúdo do HTML. Era importante que o título da página interna ele fosse um H1, que o subtítulo fosse um H2, né? Então o SEO e o robô do Google, né, atuava dentro do HTML, né? Classicamente era assim, né? O JavaScript ele era um acessório da página HTML, assim como o CSS, que era uma folha de estilo. Né, ao longo dos últimos anos, né, acho que em 2012 o Google teve uma atualização chamada Page Layout, onde ela começava a renderizar as páginas, né, para ver se o que estava entregando para o usuário tinha algum valor, né? Isso foi crescendo, né? Foi crescendo bastante ao longo dos últimos anos, e hoje o Google ele consegue indexar uma página em HTML renderizada. Só que qual que é o problema, né? Ele não é 100% eficiente nisso. E o desenvolvimento das páginas, elas, né, estão ocorrendo hoje em JavaScript, né, quando você vai ver o HTML dessa página, sei lá, um HTML só com cabeçalho, praticamente sem body, né? E aí o que acontece? Muitas vezes o Google não consegue renderizar corretamente a página, ele não lê corretamente a sua página, e essas páginas perdem posicionamento. Então, por um lado é muito simples isso, né? Sim, o Google cada vez mais vai ler e indexar melhor as páginas em JavaScript. Tem muitos sites muitas páginas ranqueando na primeira página, de fato, com páginas em JavaScript, mas a gente precisa da versão em HTML, né? A gente precisa ter uma versão aqui, né, se não tiver suporte a JavaScript para conseguir ser indexado, inclusive, né, porque
pro robô é mais fácil indexar processar um HTML do que renderizar uma página, né? Porque tem que simular um navegador, certo? Então, fica bastante atento a isso, daí cada vez mais vão ter sites em JavaScript, né? Isso, né? Não tem dúvida sobre a questão da performance, né? Mas tem muita atenção em relação a SEO. O Google, ele alega que consegue indexar, mas na prática, quando a gente olha para os nossos clientes, a gente torna o conteúdo da página, né, indexável dentro do HTML, não no JavaScript, a gente vê muitas subidas de ranqueamento. Então, é importante ter as duas perspectivas, certo? E, por fim, eu queria compartilhar uma biblioteca que a gente tem gostado bastante aqui, que é o Next.js. Ele é Node, acho que React também. Ele é bem otimizado para SEO. Então ele consegue trabalhar muito bem essa entrega das duas páginas sem perda de performance. Então, se você está em desenvolvimento, etc., dá uma olhada no Next. Ele é bem interessante. Certo? E agora a gente vai para o próximo tópico. Damos uma reviravolta aqui e falar como backlinks continuam importantes, né? Tem se falado muito sobre de carregamento, conteúdo, etc. Mas os backlinks, autoridade de domínio de página continua importante. A gente fez esse estudo aqui em 2020, né? E a gente vê que claramente tem uma grande correlação de autoridade de domínio e ranqueamento. Esse estudo a gente fez com, acho que 1.000 palavras-chave, 8.000 URLs mais ou menos, né, de e-commerces. Fomos entender, em termos concorridos, quais eram os fatores de ranqueamento que mais apareciam. Eu vou pegar aqui o link para compartilhar com vocês depois. Quando a gente vê a autoridade de página média, a autoridade de domínio médio da primeira página é 70, super alto. Né? A gente sabe, né? Quem trabalha com SEO sabe que é concorrido. Quando a gente vai ver a autoridade de página, agora sim de página, a gente vê que tem uma correlação que ela começa em 15,16, vai decaindo muito pouco, né? E depois dá uma subidinha aqui na 10ª posição para 12,98, ou seja, tem correlação direta, né? Então, vou colocar aqui em e-commerce concorrido, BA médio, primeira página é 70. Tudo completo aqui. E o PA vai de 15, em média. Certo? Então, pessoal, não caia nesses papos de que link building, de que links não contam, mas eles contam muito, entendeu? E mesmo em mercados concorridos, né, você pode ter casos em que ambos os sites otimizaram mais ou menos da mesma forma, com a mesma qualidade, e um bom link ele vai fazer diferença, tá? Não compra links, não troca links. Nossa senhora, eu tenho visto muita gente trocar links, isso é perigoso, isso vai contra as diretrizes do Google, pode vir a acarretar algum tipo de punição. E eu sou defensor de um modelo de assessoria de imprensa para a conquista de backlinks, e a gente entra aqui uma nova tendência que é o Data Driven PR. O que é o Data Driven PR? É a assessoria de imprensa orientada a dados, certo? Assessoria de imprensa orientada. Tá muito legal esse tabzinho, né? Que ele economiza um tempo, né? O Google, às vezes, né, ele sabe o que a gente quer dizer. No Gmail também. É sensacional. E o que é o Data Driven PR? Né? Olha só. Assessoria é a melhor forma de conquistar links. E a melhor forma de ter pautas publicadas é gerando dados, né? Porque isso é o máximo que a gente vive aqui dentro da Conversion, que é um fato, né? Apenas
Um fato com dados é notícia. Então, o jornalista, quando ele vai publicar alguma matéria factual sobre qualquer coisa que esteja acontecendo, ele precisa ter dados para embasar o que ele está dizendo, né? Ele precisa ter, de onde vem esses dados? Ele precisa ter estudos, pesquisas, análises, né, etc. Quando uma empresa faz uma pesquisa, essa empresa, essa organização pode ser uma FGV, pode ser um Ibope, ou pode ser o seu negócio. No seu negócio ele pode ser expert, né? E olha só como é que a gente vai conectar, né, com o IAT. Né? Ele vai ser expert em um recorte específico do mercado e ele vai gerar autoridade para a marca através de aparição na imprensa. E essa autoridade ela vai ser revertida em links. Então a gente amarra todas essas coisas. Né? E também o fato de você aparecer na imprensa gera em grandes veículos, etc., grandes sites, gera confiabilidade para o seu negócio. Então, com isso daqui a gente amarra um ponto muito importante. A gente sabe que o gargalo de SEO sempre foi o link building. Já se faz assessoria de imprensa com dados há bastante tempo, pelo menos aqui dentro da Conversion, mas isso daqui vai ficar cada vez mais forte e todo mundo, né, toda empresa um dia vai ser um instituto de pesquisa também. Né, ou pelo menos toda empresa que seja líder do seu segmento. E dá para fazer isso de várias formas, e vale dizer aqui que esses links conquistados, né, serão links para fortalecer o domain authority. Depois você vai precisar de criar uma estratégia para esculpir sua autoridade para chegar nas páginas mais importantes. Né? As pessoas falam, mas conteúdo é muito mais importante. Quando você tiver conteúdo e data-driven PR fica ainda melhor. O próximo é um tópico muito rápido que a gente vai passar, né? Que é atenção ao mobile SEO. O Google indexa mobile first desde acho que julho, né? Desde 2009, acho que é julho. Mas, olha só, eu estou produzindo esse conteúdo para vocês através do meu computador. A gente produz o site, faz todas as coisas do site a partir do computador, mas nosso usuário está aqui, ele está no celular. Né? O conteúdo, quando ele é escrito, muitas vezes ele é escrito no computador. E quem escreve não o vê publicado e lido através do celular. Esse é um ponto de atenção muito importante. Né? Então, pensa na experiência do usuário a partir do celular. Né? Leia os conteúdos a partir do celular. Navegue constantemente o site a partir do celular. Isso aqui vai crescer bastante ainda, tá? Mas fica atento a isso daí. Parece uma coisa simples, né? Mas você sabe, quem é SEO são as coisas simples e o somatório de muitas coisas simples bem feitas que dão resultado. Então, isso daí é fundamental. Ok, depois a gente vai ter na 15ª tendência e vem mais coisas pela frente ainda, viu, pessoal? A popularização de busca visual. Acho que vocês já viram, né, se trabalha com SEO, o Google Lens, que é você fazer pesquisas, né, fotografando. Então, por exemplo, eu estou com esse mouse aqui, o fotografo, ele identifica qual mouse é esse e traz resultados também do próprio Google Imagens. Né? Então tem um artigo nosso sobre isso daí. Deixa eu ver se está aqui, senão nem vou abrir, não. Aqui é o Google Lens. Aqui a gente tem um estudo da Backlink Co. do ano passado que ele traz também quais são os fatores de ranqueamento. Então o Google ele vai, né, ele traduz, né, por imagem, ele busca por imagem, né, com o próprio celular. Né? Então isso vai ser bastante relevante, né, cada vez mais. Isso aqui é para você entender também o comportamento do usuário, mas o mais importante é você saber que a busca por imagens está aumentando bastante.
né? As pessoas cada vez mais buscam através do imagens, né? É engraçado, em algum momento o Google ele tinha cortado o tráfego do Google Imagens, né? Ele criou uma experiência que retinha as pessoas muito lá dentro. E lá atrás, né, acho que ninguém deu muita bola porque não era tão importante, né? Não era um tráfego tão qualificado. Mas ao longo do tempo, o comportamento do usuário mudou, né? Eu vou abrir aqui um resultado de busca, né, por bolsas, por exemplo. Olha só, aqui já tem os links patrocinados, né? E lembra aquele conceito que eu falei um pouquinho lá atrás de gastar tempo no site, né? As pessoas elas gastam tempo no Google Imagens. Elas vão passando aqui. Isso aqui naturalmente vai ocorrer através do celular, né? Simula o seu usuário pesquisando seus produtos no Google Imagens, né? Aqui tem uma vantagem que não é só o primeiro colocado que tem uma grande vantagem, não, né? Aqui o usuário ele consome muito mais informações. E tenta entender, aqui principalmente, né, qual é o padrão de imagens que ranqueia melhor no seu segmento. Tenta produzir essas imagens. Né, muitas vezes vai estar ligado ao formato das imagens, porque no Google tem que exibir assim a qualidade, o tipo de imagem, o tamanho da imagem é muito importante, né, tentar manter as imagens aí abaixo de 100 KB. Fica muito atento a isso. Tem muita oportunidade, tem muito dinheiro, né, especialmente se você trabalha com e-commerce dentro do Google Imagens, né, especialmente para públicos femininos, que é mais visual. Tá certo? Dito isso daí, então, SEO para imagens. A gente tem até um artigo para isso, sobre isso, SEO, imagens, guia que a gente... Eu vou colocar aqui. Vale muito a pena ler esse guia. Só agora a gente vai falar de um movimento que está acontecendo muito no Brasil, né, que é a internacionalização das empresas. Para muitos players, o Brasil começa a se tornar um país pequeno, né? E, embora seja o maior país da América Latina, existe um mercado consumidor na América Latina cada vez maior. Então, é cada vez mais natural que players eles saiam do Brasil buscando mais mercado na América Latina, especialmente líderes de segmento. Então, existe uma tendência que a gente está vendo de internacionalização do SEO, né, de pensar o SEO não só para um país, mas para pensar para um continente, por que não para o mundo todo. Então, o princípio para isso daí, né, isso vai começar a crescer agora e nos próximos anos vai aumentar cada vez mais, né, você ter sites multi-idiomas, né, ligados, claro, à atuação do negócio. E como a gente sabe que os negócios eles não têm fronteiras, né, você vai poder começar a atender em todos os lugares, especialmente se tiver tecnologia, né? Se for e-commerce, você pode pensar uma forma de distribuição, por exemplo, na América Latina ou na Europa, né? E levar produtos locais para lá, né? Ter presença da sua marca lá. Existe aqui um plugin do WordPress, né, que a gente até já utilizou, chamado Gtranslate, que ele é prático. Ele não é o melhor, né, mas ele dá um boost assim, nas traduções. E, em alguns casos, ele consegue gerar tráfego local de outros países, especialmente em países onde há carência de conteúdo, né? Então, para e-commerce, isso não vai ser nada útil, né, ou não vai ser tão útil, mas porque você não vai vender, né, se você não tiver uma operação, um negócio local. Mas para sites que tenham conteúdo pode ser bastante útil, especialmente se for de nichos bem específicos, né? E interessante até que alguns conteúdos traduzidos eles são capazes de receber links, né? Então às vezes isso pode até ser uma estratégia de link building, mas um plugin com tradução automática, né? Se é uma tradução automática, é limitante, né? Então assim, é mais um ponto de partida, mas não se sustente só a partir disso daí. E aí agora, né, falando ainda muito de estratégia de negócio,
vamos falar de custo de mídia paga. Mas, Diego, o tráfego do SEO é gratuito? Sim, o tráfego do SEO ele é gratuito. Os esforços para alcançar as primeiras posições não são gratuitos, né? E o que acontecia? As companhias elas sempre viam os canais de forma bastante isolada. Mas qual que é a problemática disso? Que a gente tem que se concentrar na pessoa e não no canal. Então, por exemplo, a sua persona, quando ela faz uma pesquisa no Google pela sua palavra-chave, pega a palavra mouse, por exemplo, que a gente tinha utilizado recentemente nesta Masterclass, se você está no primeiro resultado do pago, né, a pessoa não vai clicar de novo no orgânico, né, porque não faz sentido, certo? Então, e se você está na primeira posição do orgânico, será que você precisa estar na primeira posição do pago também? O que ocorre, e a gente tem feito algumas análises consistentes sobre isso daí, e varia de mercado para mercado, é que há uma canibalização do clique orgânico quando o cliente, quando a marca anuncia no pago também, né? Então, é importante olhar para o mecanismo de busca como um todo, você começar a quebrar as barreiras de SEO e busca paga. Não, é busca, você tem um usuário que está lá, ele está no pago e no orgânico, e quando você está bem posicionado no orgânico, você compra no pago, você está perdendo tráfego, né? Você, em alguma medida, está jogando seu resultado para baixo, ou potencialmente jogando seu resultado para baixo, porque você está reduzindo o seu CTR. E aí, quando a gente entrar em custo de mídia pago, então vamos lá, né? Analisar canibalização de keywords pagas em orgânicas, né? O usuário não vai clicar nos dois resultados. Se está bem posicionado no orgânico, reduzir custo de mídia paga, encontrando o ponto ideal, né? Aí você tem que encontrar o ponto ideal, isso, né, bastante cálculo, enfim, não é tão simples assim. O segundo ponto, né, qual é? Até 80% dos custos de mídia estão onde? Estão em palavras de marca, né? Ou seja, a empresa ela gera buscas pela marca, ela tem uma estratégia de branding que faz com que o usuário goste da experiência e ele vai retornar. E aí você paga, principalmente para o Google, uma parte significativa da sua verba de mídia para o usuário simplesmente comprar na sua loja. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Vou só dar um exemplo aqui. Quando a gente, olha só, o Mercado Livre, ele não compra a palavra de marca dele. Ele não compra, porque a pessoa já quer acessar o próprio site. Os grandes players, eles pararam de comprar a própria palavra de marca, especialmente na Exata, porque não faz sentido você comprar, gastar tubos de dinheiro com tráfego que já ia para o seu próprio site. Então, esse tráfego deve ser orgânico, certo? E, no caso do Mercado Livre, acredito que não, mas em muitos mercados, né, vai ter uma verba significativa da sua verba de mídia indo para tráfego de marca. Isso não deve acontecer, né? Aí a pessoa fala, mas se eu não comprar, o meu concorrente vai comprar. Existe uma decisão da Justiça de São Paulo que proíbe concorrentes de comprarem a sua marca, né? Isso é tratado como concorrência desleal, ou desvio de clientela. Então, tem esse artigo aqui, você acione, então, o seu advogado para resolver essa questão, né? Porque você vai conseguir economizar bastante dinheiro com isso daí, e também fazendo uma integração melhor de mídias pagas e orgânicas, você vai conseguir ter a maior eficiência do seu tráfego, ok? Então, olha para a sua persona, vê como ela pesquisa, entende onde você pode reduzir custos de mídia, porque muitas vezes os players, as empresas de mídia ganham dinheiro no clique que já seria seu, né? É fácil, não é fácil, mas é extremamente estratégico, né? Se a empresa investe, por exemplo, R$250 mil por mês e metade, né? Coloca R$200 mil e, para simplificar a conta,
e metade disso está em tráfego de marca, né? Dá 1,2 milhões no ano. É um ponto de atenção bastante grande. Não são poucas as empresas que passam por isso daí, não. Tá? Então existe uma decisão da justiça favorável a que concorrentes não comprem a sua marca, que é o grande gargalo que faz com que outros você acabe, ou sua empresa, ou seu cliente acabe investindo nisso daí. A gente vai agora no próximo tópico, né, que é o SEO para vídeos. Você sabe, isso não é de hoje, né, mas durante a pandemia, pessoal, o YouTube ele cresceu 20%. Né? Aqui, ó, são dados da SimilarWeb Pro, né? Eu estou pela limitação do dado. Cadê? Está recarregando aqui. Aqui, os últimos 12 meses, né? Dado de dezembro de 2020. Olha a curva de crescimento do YouTube, né? Ele está em janeiro de 1,5 bilhões de acessos por mês, só no Brasil, tá, pessoal? E vai para 1,8 bilhões, com um pico aqui em maio de... um pico mais baixo, mas né, teve uma tendência logo no início da pandemia de crescimento, depois caiu e segue crescendo, né? O YouTube está no melhor momento de todos os tempos. Existe muita oportunidade lá, porque enquanto o Instagram, por exemplo, é uma ótima mídia para topo de funil, o YouTube, né, ele para conscientização é ótimo, porque as pessoas consomem muito conteúdo, muita informação lá dentro. Então, é um excelente canal de conteúdo. E é também um grande buscador, né? Você então você pode aplicar técnicas de SEO para que os seus vídeos ranqueiem melhor, né? E tem as clássicas otimizações de título, de descrição, de palavras, mas é uma otimização muito mais ligada à retenção do vídeo. Você tem que fazer com que as pessoas fiquem mais tempo no seu vídeo, tenha pautas mais interessantes, que sejam mais compartilhados. E um ponto importante aí que as primeiras 24 horas do seu vídeo publicado, elas são muito determinantes em relação ao resultado futuro. Então, fica muito atento a isso daí. Então, vamos lá. O YouTube cresceu 20%. Primeiras 24 horas são muito importantes. Melhorar uma retenção dos vídeos para ranquear melhor e utilizar as tags e preparar boas pautas, né? E dentro das tags e o snippet, né, entra também a miniatura. Enfim, aqui é o geral, não vou entrar no detalhe disso daí, mas fica muito atento porque o YouTube não para de crescer, né? Então, olha só, o que a gente está vendo aqui, pessoal, é que os conhecimentos de SEO eles estão extrapolando a clássica caixinha, né? O SEO está cada vez mais fora da caixinha, né? Vai ter buscas em todos os lugares, né? Cada vez mais vai ter buscas. E um canal de busca, né, que já está bastante forte, né, são as lojas de aplicativos, né? As empresas cada vez mais estão investindo em aplicativos. Tem algo interessante sobre os aplicativos, qual é? É quando a pessoa tem um aplicativo e ela usa, ela para de ir no concorrente, entendeu? Então, para as empresas terem aplicativos, se os aplicativos forem bons, é uma vantagem incrível. Então, a gente vai otimizar, né, para as palavras mais importantes, né, as mesmas do site, muitas vezes. Vai otimizar para as categorias, né, nas quais o aplicativo se insere. E eu já precisei bastante disso, né? Tem uma plataforma aqui chamada AppTweak, né, que é muito legal ela, né? É bem completa, né, é paga, mas vale bastante a pena para você otimizar os seus aplicativos para a App Store, para Google Play, né, fazer traqueamento de palavras, enfim, ele também traz alguns checklists de otimização. 20ª dica, né, a penúltima dica, qual é? Isso daqui é um pouco de futurologia, mas é possível. E caso isso daqui não venha a ocorrer, né, usa esse racional para pensar
em todos os outros lugares que tem buscas e são relevantes e não são o Google, né? Que é o SEO para Instagram. Isso mesmo. Instagram, né, a cada ano cresce mais, é um canal ótimo para consumo. E hoje as buscas você basicamente pesquisa por pessoas, por locais e por hashtags. O que acontece? Em algumas contas de Instagram já houve um teste, né, de quando você pesquisa uma palavra-chave, ele faz a pesquisa dentro do próprio conteúdo do próprio post. E caso esse teste ele venha para a prática, isso pode mudar bastante a dinâmica do Instagram e até a demanda dos profissionais de SEO, né? Porque no Instagram você tem muitos lançamentos de produtos, né, forma de lançamento lá é bastante forte, e isso faria com que o Instagram ele fosse mais autossuficiente, o que demandaria, né, estratégias de SEO para o Instagram. Eu acho que seria muito bom para o usuário, por isso eu trago como uma tendência, né? Isso está um pouco no terreno da futurologia, mas caso venha acontecer efetivamente, pode mudar bastante, né? Especialmente no mercado de lançamentos, né? E o Instagram ele tem um formato de conteúdo que é muito legal. Eu, pelo menos, eu gosto bastante mesmo. Então você vai ter, né, isso aqui é uma possibilidade, né, de haver buscas por conteúdo e não hashtags. Vai poder eventualmente indexar, né, descrições de posts de conteúdo, né? E, né, pode ser um excelente canal. Ok, e agora a gente chega à 21ª dica, não é a menos importante, sobre muitos aspectos, pode ser a mais importante de todas, e por isso ela ficou por último, que diz respeito a equipes de trabalho, né? Quem está assistindo a essa Masterclass, alguns trabalham em agências, alguns são curiosos, né? Mas de modo geral a gente tem uma nova formação de equipes que vai ser baseada em squads ou variantes dela, né? E ela vai começar, historicamente, né, você pega uma agência de propaganda, ela tinha os seus departamentos, né, de mídia, de criação, de planejamento, etc, etc. Numa agência de SEO, nós, fala da Conversion, falar de como a gente tinha uma área de conteúdo, a gente tinha uma área de link building, a gente tinha uma área de homepage de desenvolvimento, a gente tinha times de SEO. O que a gente percebeu? A gente percebeu que para ter eficiência a gente precisava ser ainda mais ágil, né? E com isso daí mudar o mindset. Então, a Squad, ela entra dentro do conceito de metodologias ágeis, de Scrum, né, etc. E isso é uma tendência de gestão do mercado, né? São tipos de gestão que têm menos controle, dão mais autonomia, melhor para as pessoas, né? Porque elas conseguem se engajar, elas conseguem se envolver mais dentro dos projetos. E por outro lado, o SEO está cada vez mais complexo, né? Você vê que, né, a gente tem aqui 21 tendências que são muito importantes para 2021 e exigem profissionais muito diferentes. Então, o SEO também exige profissionais diferentes, multidisciplinares, olha só. Então, a gente vê aqui 4 perfis, né? Vou colocar aqui, né? Devia estar colocando em alfabética. B, agora vai para C. 4 perfis de profissionais de SEO. Mas aqui, mais para exemplificar, podem ter variações, você pode ver de um jeito diferente. Mas vamos lá, você tem um cara que ele é técnico, né? Tem boa parte dos profissionais de SEO no Brasil, eles são técnicos, né? Eles vão olhar para meta tags, para H1, snippet, indexação, etc, né? Isso é importante, mas não é tudo. Depois, você também tem muitos profissionais de conteúdo, né, que, poxa, isso também é importante, assim como técnico, mas não é tudo. E aí você tem, né, profissionais, né, que são bons de planejamento de estratégia de SEO e user experience, né, poderia estar separado isso daí. Isso é importante, mas também não é tudo.
E você tem também o profissional que ele é analítico, né? Nem todo profissional de SEO, na verdade a maioria dos profissionais de SEO não são analíticos, né? Mas a análise ela é muito importante, né? Então, com esse time de profissionais complementares, né, ou a maioria dos problemas de um projeto de SEO, eles são bem encaminhados, e essa equipe de trabalho, ela trabalha em conjunto em projetos diferentes, o que dá para o profissional, né, a possibilidade dele agir, né, de ele trabalhar naquilo que é a competência principal dele, e dá para os clientes dentro de um squad a possibilidade de ela ser atendida de uma forma multidisciplinar, né, por profissionais complementares que vão agir, vão trabalhar em cima dos seus problemas, né? E o modelo de squads, ele, né, quem trabalha em grandes empresas, né, todas as empresas estão migrando para isso daí porque é muito mais ágil, é muito mais efetivo para a empresa, para quem trabalha, e vai todo mundo na mesma direção, com mais autonomia, com menos controle, com mais propósito, e para atingir mais resultados e ajudar todo o desenvolvimento do mercado, entregar valor para o consumidor, né, de agir diante dessas grandes mudanças do algoritmo do Google. Então, pessoal, agradeço a paciência de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Então, deixa em algum lugar aí do vídeo o seu comentário. Eu sei que foi uma aula, uma masterclass bastante longa, mas também acho que bastante importante para a gente conseguir desenvolver tudo que está acontecendo nesse mundo do SEO, e não tenho dúvidas de que 2021 vai ser o ano mais intenso de todos os tempos para quem trabalha com SEO, para quem recebe tráfego orgânico, ou seja, para todo mundo. Então é isso, um ótimo ano para vocês, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.